Já o Palmeiras de olho na possibilidade de ter Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, para trazer uma novidade importante para o torcedor do Palmeiras. Bora falar também no vídeo de hoje do canal do Nicola a respeito do Palmeiras e a chance de contratação de um zagueiro que foi destaque na Série B. As maiores taxas de ocupação dos estádios brasileiros no ano passado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like. Combinado? Quero contar também que a Conmebol definiu o palco da final da Libertadores de 2024 e será a cidade de Buenos Aires. Ainda não sabemos em qual estádio, a decisão será da AFA, Associação de Futebol da Argentina, mas os clubes brasileiros que disputam a Libertadores já sabem que, se chegarem à decisão, jogarão na capital argentina. Já o goleiro Luiz Daniel foi o grande destaque do Santo André no empate 1-1 com o Palmeiras. Jogador que já havia passado por outros clubes do ABC, tem contrato somente até o fim do Campeonato Paulista com o Ramalhão e já começou a receber propostas e sondagens para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Vale a pena ficar de olho, demonstrou muita capacidade e qualidade técnica. Bora repercutir agora uma informação do meu amigo Everton Guimarães, apresentador de programas na TV Bandeirantes. O HG informa que o Palmeiras está de olho em Matheus Pereira. Meio atacante de 27 anos de idade, que pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita, está emprestado ao Cruzeiro até junho. A opção de compra para o Cruzeiro é de 12 milhões de euros, que podem ser pagos de forma parcelada. Seria de longe a maior contratação da era Ronaldo até hoje. O maior investimento foi feito no Wesley por 3 milhões de euros, 4 vezes menos do que precisaria ser investido no Matheus Pereira. O que joga muito a favor do Cruzeiro é a identificação do jogador com o clube. Matheus Pereira já admitiu que é cruzeirense fanático e foi por isso que resolveu abrir mão de dinheiro para que pudesse se tornar reforço cruzeirense. Na Arábia Saudita ele ganhava 2 milhões e meio de reais mensais, o Cruzeiro banca 1 milhão de reais por mês, o Al Hilal banca mais 1 milhão de reais por mês e ele abriu mão de outros 500 mil. Temporada atual de 4 partidas e 3 assistências, é um Matheus Pereira mais participante, é um Matheus Pereira mais protagonista em 2024 e a expectativa é de que ele se comporte assim até o fim do contrato de empréstimo. Sobre o Palmeiras, tentei contato com dirigentes alviverdes que preferiram não se posicionar sobre o meia. Vale a lembrança de que o Palmeiras segue buscando um jogador para essa função, para que possa atuar ao lado do Rafael Veiga. O nome do Maurício era o nome dos sonhos, mas o Internacional insiste em 12 milhões de euros, valor considerado muito alto. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Boa notícia, depois do empate frustrante contra o Santo André. O Palmeiras chega a abrir o placar 1-0, cria várias oportunidades e no finalzinho toma um gol de cabeça, desperdiça a chance de fazer mais 2 pontos. Mas a boa notícia é de que Endrick já está em território brasileiro. Ele disputou o pré-olímpico com a seleção lá na Venezuela, seleção que foi eliminada, não conseguiu a classificação para a Olimpíada. O Endrick foi um dos poucos que se salvaram. Ele desembarcou na noite dessa segunda-feira em São Paulo, ganhou a terça-feira de folga, se apresenta na quarta-feira por uma bateria de exames médicos e vai estar à disposição do técnico Abel Ferreira para o confronto de domingo contra o Corinthians, clássico entre Palmeiras e Corinthians. A tendência é que o Endrick seja titular, embora o Flaco Lopes viva um momento bem legal, fazendo gols e tal. Ainda não é muito querido pelo torcedor, apesar de ter saído aplaudido, enquanto o Palmeiras parcialmente venceu o Santo André por 1-0, quando o Flaco é substituído, o Palmeiras vencia. Com a volta do Endrick, o Palmeiras passa a ter um reforço ofensivo para um setor que, especialmente nos jogos mais importantes, como o da Supercopa do Brasil, acabou falhando. E você, o que pensa sobre a volta do Endrick? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras para repercutir uma especulação que surgiu durante o fim de semana. Há quem garanta que Wagner Leonardo, também conhecido como Wagner Palha, jogador revelado na base do Santos, que esteve no Náutico e hoje defende o Vitória, foi oferecido ao Palmeiras. O nome do Wagner Leonardo também foi vinculado ao São Paulo nos últimos dias. Foi até o Muricy Ramalho quem contou que gosta do Wagner Leonardo, jogador que vai muito bem com a camisa do Vitória no Brasileiro do ano passado. Pela Série B foram 35 partidas e 5 gols. Fui checar se o Palmeiras busca de fato um zagueiro. Aquela obsessão por um zagueiro canhoto, ela aparece em vários clubes brasileiros, mas não é a prioridade hoje no Palmeiras, tá? O Palmeiras busca um centroavante e mais um meia atacante. O nome do centroavante segue sendo mantido em sigilo, não é o Elis José. Em relação ao meia, posso contar para vocês que o Maurício, jogador do Internacional, agrada demais. Sobre os zagueiros, mais especificamente sobre o Wagner Palha. Mandei mensagem para o empresário do atleta perguntando se ele havia oferecido o jogador ao Palmeiras e a resposta foi não. Também mandei mensagem para o Palmeiras
indagando se existe alguma chance de Wagner Palha ser contratado e a resposta foi não. Só para arrematar, vale a lembrança de que esse jogador, que pertence ao Vitória, tem contrato longo, teve uma oferta da Rússia recusada na virada do ano e já havia sido sondado por Grêmio, Fluminense e Atlético Paranaense. Deixe like, tá bom? Deixe like nesse vídeo aqui pra gente falar desse empate horroroso, ridículo do Palmeiras contra o lanterna do Campeonato Paulista, o Santo André, na noite desta segunda-feira. Parece que a equipe estaria em ressaca do Carnaval, só pode, porque a escalação foi terrível, futebol dentro de campo então pior ainda, então vamos falar muito a respeito disso. Se inscreva também no nosso canal por aqui, é sempre muito bem-vinda a sua participação. E lógico, então, vamos começar com a análise desse jogo que, olha, o que vale é o segundo tempo. Porque o primeiro tempo da partida foi simplesmente uma tragédia de se assistir. Aquele primeiro tempo de sangrar os olhos. Nada aconteceu. Aliás, o Palmeiras teve um lance, uma jogada pela esquerda, um chute em que, pra mim, o Flaco Lopes perdeu o gol. Muita gente, porque a bola veio forte demais. Nada disso. Ele acabou se embananando no posicionamento e acabou não conseguindo no timing da bola colocar pra dentro do gol e perder um gol embaixo da linha. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras acordou um pouquinho pro jogo, lembrando que a equipe teve desfalques importantes, né? Foram poupados hoje, estavam no banco de reservas, Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Rony, Rafael Veiga, enfim, jogadores considerados aí do time titular, o Murilo, também zagueiro do técnico Abel Ferreira, e as entradas de outros atletas acabaram não surtindo muito efeito, né? O lateral direito Garcia, por exemplo, de novo, né? Uma péssima apresentação, ele é um péssimo jogador, né, fraquíssimo, um daqueles da base que o torcedor do Palmeiras não pode se iludir, não é todo mundo que sai da base que vai se dar bem no profissional, esse não é o caso, é um jogador que pra mim seria descartado desse elenco profissional da equipe do Palmeiras, é um jogador pra tentar fazer revenda, porque é um jogador que não tem, na minha visão, nenhuma condição, não só tática, mas técnica de estar presente nessa equipe. Do outro lado, o Caio Paulista, no segundo tempo, quando estava bem, o Abel Ferreira acabou sacando o jogador para colocar o John, que é outro jogador fraquíssimo da base do Palmeiras, não tem a menor condição de, como o Abel disse semana passada, ele ser um hipotético substituto do Veiga, né? Caso o Palmeiras não contrate um 10, jogador lento, um jogador ruim de fundamentos técnicos, também outro que veio da base e que o Palmeiras precisa rapidamente tentar fazer caixa, porque não é um jogador de nível profissional, assim como o Luiz Guilherme, que entra jogo, passa jogo, se torna um jogador fominha, afobado, que não consegue desenvolver as principais jogadas, não é um atleta coletivo. Olha, tá já demorando demais pra madurar e pra maturar com essa camisa do Palmeiras. É outro jogador que tem que ficar de olho pra ver se de fato vai acontecer alguma coisa na equipe. E aqueles que estavam bem de novo, o Abel acabou sacando-os, né, justamente pra entrada desses caras. O Zé Rafael, que fazia um partidaço, inclusive a jogada do gol do Palmeiras, né, nasce de um passe do Piquerez, um corta-luz espetacular do Zé Rafael. Aí o Caio Paulista, eu acho que ele tentou chutar em gol, mas felizmente deu certo. Aí sim, o Flaco Lopes acabou empurrando para as redes. Depois, o Palmeiras perdeu mais 2 gols com o próprio Flaco Lopes, né? Um arremate da entrada da área, uma belíssima cabeçada em que o arqueiro da equipe do Santo André fez uma defesaça com o Gomes quase chegando para finalizar, e a partir disso o Palmeiras simplesmente morreu, porque o Abel fez as mexidas, o Richard Rios também estava bem no jogo, e aí o que aconteceu, a entrada do Gabriel Menino não surtiu efeito, muito pelo contrário, ele e o Garcia bateram cabeça no gol do Lohan de cabeça do Santo André, um gol ridículo, né? Um gol primário, um gol de churrasco que o Palmeiras tomou, porque o Garcia ficou olhando pra bola, ficou olhando pro jogador com medo, né? Enfim, não aconteceu absolutamente nada, o Gabriel Menino não conseguiu se desvencilhar do atleta, e aí no caso, pimba, o gol de empate, que foi merecido, porque o segundo tempo do Palmeiras, depois que ele fez o gol, não aconteceu absolutamente nada, principalmente pelas mexidas do Abel e pela insistência nesse sistema falho, nesse sistema que hoje faz o Palmeiras não pensar jogo, num sistema que para esse elenco do Palmeiras não extrai em nada o melhor da qualidade técnica, que é o tal do 3-5-2. De novo, o Abel Ferreira peca em entrar com um sistema em que não prioriza aquilo que deu tão certo, por exemplo, no jogo contra o Ituano, né? O meio-campo. Tudo bem que no final de semana seguinte, o Palmeiras tem clássico contra o Corinthians, ou seja, vale tentar alguns testes, né, de jogadores que, obviamente, não tem tanta rodagem, não são do time principal, mas, repito, se é pra testar, que se mude o sistema, que se tente, pelo menos, dar um pouquinho mais de condição
na formação tática do Palmeiras jogar. Porque, de novo, Piquerez jogando como terceiro zagueiro, meio que improvisado, aí hora ele subia, Caio Paulista fazendo uma ala, é o tal do Garcia que não tem a menor condição de jogar, enfim, foi uma salada, uma bagunça, o Palmeiras conseguiu fazer só o gol dele, teve até chance de fazer um segundo gol, mas não matou, e aí se não mata e o time é mexido de forma equivocada de novo, o Santo André, claro, se aproveitou, o pior time do campeonato consegue um empate heróico contra o Palmeiras, que vai se classificar, claro, o Santo André vai brigar contra rebaixamento, mas um resultado ridículo, um resultado muito ruim numa noite de segunda-feira de carnaval, que o Palmeiras tinha que estar um pouquinho mais inspirado dentro de campo, principalmente esses que vêm do banco de reservas e que passa jogo, entra jogo, passa jogo, entra jogo, eles entram e não conseguem passar a menor confiança de que estão prontos para serem atletas deste elenco da equipe do Palmeiras. Alguns deram resposta, como Richard Rios e como Flaco Lopes, que eu particularmente cobrava bastante futebol deles. Cresceram. Agora, outros seguem estagnados e alguns, na minha modesta opinião, sequer deveriam estar nesse elenco porque não tem qualidade. Casos aí de Garcia, John e alguns outros, como Breno Lopes também, que entrou, não fez nada, o Vasco queria o Breno Lopes, ele não quis ir pra lá, enfim. São situações inexplicáveis que somente Abel Ferreira e a diretoria para explicar do porquê que esse Palmeiras ainda e do porquê que também deveria já neste momento ter um elenco um pouquinho mais forte, um pouquinho mais recheado para dar essas opções a um time titular, que é muito bom, time titular que vai brigar por muita coisa esse ano, mas se depender de novo desse banco de reservas, Abel vai suar sangue. Rapaziada, então é isso aí, ficamos com um giro de notícias do Palmeiras, né? Informações aí atualizadas de melhor mercado da bola, né? Segundo as informações aí do HG, né? Repórter lá de Minas Gerais, que cobre os clubes de Minas Gerais, foi falado aí que Matheus Pereira pode estar sendo negociado com o Palmeiras, mas isso é verdade? Será que vai sair? Será que não vai sair? Vejamos bem, vamos ficar atentos aí sobre as negociações que tá para acontecer aí com o Palmeiras e Matheus Pereira. Vamos ver se vai dar bom. Matheus Pereira, que jogou muito bem o último jogo aí pelo Cruzeiro, ele sofreu uma lesão logo quando chegou aí no Cabuloso, né? E ficou os tempos aí parado. E agora voltou no final do ano passado, já tá jogando aí esse ano aí, e agora tá jogando uns joguinhos bons, né? Então a gente vai ficar aí na expectativa que ele possa fazer um bom Campeonato Brasileiro, se caso vier pro Palmeiras. Se não vier, tamo junto, é isso aí, bola pra frente. Mas enfim, qual a sua opinião sobre o assunto? Deixa aí no comentário a sua opinião, tá bom? Não esquece de seguir a gente aí comentando, se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo se você ficou até agora aqui. E é isso, eu conto muito com a sua presença nos próximos vídeos. Um grande abraço, tchau, fui.